E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e eu te ajudo a se comunicar com segurança para atingir os seus objetivos de carreira. Hoje a gente está aqui para uma live muito especial com o Fernando Barra, do Meu Emprego Sumiu. Eu estou muito honrada de fazer essa live com ele, porque eu admiro muito os conteúdos que ele faz aqui no online. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu sei que a gente tem algumas interfaces aí em comum no mundo do trabalho. E nessa série, a ideia é que a gente fale sobre branding pessoal e carreira na prática. Então, eu vou trazer alguns conteúdos a partir dessa semana, todos os dias para vocês. E quero trazer alguns convidados bem especiais para falar como o branding pessoal fez diferença na carreira deles, trabalhar a marca pessoal fez diferença na carreira deles. E o Fernando Barra é uma dessas pessoas. Eu vejo que o trabalho que ele desenvolve no Instagram dele, no @meu emprego sumiu, é extremamente importante para que ele faça conexões, crie uma rede expandida de networking, para que ele fale das crenças dele sobre o futuro do trabalho. Ele trabalha na área de tecnologia, então é realmente super importante para ele, na carreira dele, por isso que eu acho importante trazer ele aqui para falar com vocês. Eu tô esperando, vendo se ele entra, vou até mandar aqui a live para ele ver que já começou, que eu sei que ele estava enrolado lá numa reunião. O fato da gente fazer carreira A, carreira B, tem dessas coisas. É um pouco mais difícil a gente conseguir, parar, trocar, tem que virar a chavinha na cabeça. Oiê, agora eu vi que você chegou. Tudo bom? Já vou colocar você aqui para dentro, tava fazendo uma introdução, mas quero que você se apresente. Bora lá. Vamos aguardar a presença do Fernando. Boa noite. Tudo bem? Tudo e com você? Eu tô fora de São Paulo, então a imagem não está muito nítida. Peço desculpa, mas fiz questão de vir aqui Imagina, muito quando você chegou obrigada. aqui. Tudo bom? E Bom, aí, prazer estar tudo? aqui, prazer poder te ouvir aqui. Eu lembro quando você apareceu lá no perfil, lá nos primeiros dias, falando: Ó, também estou começando essa jornada, também quero escrever um livro. E ver essa jornada acontecendo e você conseguindo colocar esse livro em prática aí é um grande prazer. Eu fico muito feliz de ver isso acontecer e de poder estar aqui hoje participar com você. Nossa, muito obrigada. É uma honra. Eu adoro tudo que você posta, compartilho de muitas das suas ideias. E acho que você foi uma das poucas pessoas que eu consegui acessar e falar: nossa, alguém que já escreveu sobre algo que eu compartilho, que eu imagino que vai acontecer no futuro, que tem profundidade com relação a isso. Eu acho que agora tá pipocando bastante coisa, tem bastante gente escrevendo, tem o Joseph falando sobre anticarreira. Outro dia eu vi uma outra menina que escreveu Quem é você sem crachá, um pouco dessa ideia da gente falar mais sobre empregabilidade, falar menos sobre empregabilidade, mais sobre trabalho de fato. Então, acho que a gente está criando um movimento legal aqui no digital. Estou de férias e estou lendo o livro do Maurício Bevenuti. Vou deixar uma dica que chama Desobedeça. E, Ah, já poxa, ele vi, já fala vi. muito do que a gente vem falando há um tempo também aí, dessa importância da gente entender quem é a gente, que não é só o Fernando Barra da IBM, a Abe da Unilever e assim por diante. Quem é Exato. a Abe de verdade, quem é o Fernando Barra e como é que a gente pode agregar a nossa marca à marca da empresa. Eu nunca pensei que isso fosse ser tão forte e fosse chegar tão rápido assim. Tô Beleza. sem dúvida ajudou isso. E eu acho que tem bastante coisa para a gente falar aqui, quem entender isso e começar a usar isso a partir de agora, vai se diferenciar muito. É uma grande oportunidade que a gente tem em mãos aí.
Boa, boa, perfeito. Já começou dizendo então que construir a própria marca pessoal dissociada de qualquer empresa é importante, faz sentido, está relacionado com o futuro. Mas eu gostaria que, para quem é o meu público e está aqui e não te conhece, você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória, por que que surgiu essa ideia do Meu Emprego Sumiu. Bom, me chamo Fernando Barra, eu trabalho na área de tecnologia já tem 25 anos, sempre gostei dessa área, trabalhei em várias empresas, nos últimos 13 anos eu tenho trabalhado na IBM. Dentro da IBM já trabalhei também em várias áreas, mas sempre fui muito especialista em dados e uma das pessoas que trouxe a inteligência artificial da IBM aí para o Brasil. E nessa jornada eu sempre ia em várias empresas apresentar, isso era 2017, 2018, ainda não tinha pandemia, a gente não imaginava nada disso. Sempre ia apresentar o que era inteligência artificial e como as empresas poderiam utilizar isso. E toda vez que eu mostrava isso, a maioria das empresas, nessa época ainda era raro você ver um celular, um computador falando com a pessoa, né? Hoje a gente tem a Siri, a Alexa, já ficou meio comum ver uma máquina conversar, mas nessa época ainda era novo, e quando eu mostrava isso, as pessoas achavam até meio mágico. A IBM, quando lançou em 2011, 2014, Watson, a primeira plataforma de inteligência artificial, inclusive eles fizeram um desafio nos Estados Unidos e participaram de um programa parecido com o Show do Milhão, onde a máquina tinha que responder as perguntas do apresentador e concorreu com os dois maiores ganhadores. Quem tiver curiosidade, isso tem no YouTube, chama. Se colocar lá IBM Jeopardy, o Jeopardy é o maior programa deles de perguntas e respostas. E a máquina acabou ganhando. Então isso era mágico, as pessoas olhavam e falavam, poxa, é muito legal. Só que, Fernando, eu acho isso muito legal, o meu chefe vai gostar, vai querer comprar isso aqui, mas se esse programa começar a crescer, o meu emprego vai sumir. E aí eu ia num outro lugar, apresentava e falava, poxa, é muito legal, mas se o meu chefe comprar isso aí, o meu emprego vai sumir, o meu emprego vai sumir. E eu resolvi estudar em 2018 aí, o impacto que a tecnologia estava tendo no mercado de trabalho e qual era o futuro do trabalho, uma vez que, de fato, a inteligência artificial ia chegar mesmo. E daí acabei descobrindo um monte de coisa, comecei a ver que, de fato, a humanidade, algumas vezes que acontece alguma revolução, a gente sempre reinventa e repensa a forma de trabalhar, e isso é positivo, isso é bom. E, de fato, a gente está no meio de uma revolução e a gente está repensando a forma como a gente vai trabalhar. E quem entender e repensar primeiro pode aproveitar muito bem esse momento. E aí, em 2019, eu lancei o livro chamado Meu Emprego Sumiu. O primeiro capítulo do livro, inclusive, é Meu Emprego Sumiu, mas o meu trabalho não. Então, eu falo bastante dessa diferença de emprego e trabalho, que são coisas bem diferentes. A gente pode falar um pouco disso aqui. Para poder falar do livro, eu acabei dando a cara aqui na internet e criei um perfil com o mesmo nome do livro, chamado Meu Emprego Sumiu, que hoje já ficou maior do que o livro, é uma plataforma de desenvolvimento profissional. E aí daí veio pandemia, veio home office, veio a forma de trabalhar. E aí foi daí que a gente se conheceu e por isso que a gente está aqui hoje. Sim, eu acho muito interessante que a partir de cada uma das nossas perspectivas a gente teve percepções parecidas. Quando eu percebi que ser uma subordinada, que é o nome do meu livro, do meu projeto, dentro da organização, com uma atitude subordinada, não faria mais sentido nem para mim, nem para o futuro do trabalho, eu decidi escrever um livro e falar assim, cara, tudo que eu não quero é que você seja um subordinado, que as pessoas nos chamem assim, que a literatura nos chame assim, eu até posso aceitar, porque é histórico, mas que você haja como um subordinado, eu não concordo mais. Então, acho que é muito essa ideia, né, de diferenciação de o quanto a gente se enxerga. Ok, eu estou aqui no trabalho para agregar um valor, para fazer algo que eu acredito que eu tenho uma habilidade, eu faço bem, e o quanto eu estou aqui como um braço, um mero recurso, um mero número, ocupando uma vaga, sentado numa cadeira, algo que pode ser facilmente substituível. Então, eu concordo muito com essa mudança de mindset. Se você quiser explicar um pouquinho antes da gente entrar no tema de marca pessoal sobre essa diferença de trabalho e emprego, acho que pode ser bem rico. Bem legal. Embora a gente use a palavra com a mesma coisa, elas têm um significado muito diferente. Trabalhar, o ser humano sempre trabalhou, né? A gente trabalha desde quando a gente caçava para comer. Era o nosso principal trabalho ali. E a gente sempre procurou tecnologia para ajudar o nosso trabalho.
Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa muito em foguete, disco voador, telefone, robô, mas tecnologia nada mais é do que uma ferramenta que ajuda a executar um trabalho. E lá atrás, quando a gente caçava, a gente descobriu o fogo, que para a época era uma baita tecnologia. E de tanto usar o fogo, a gente acabou colocando queimadas em grandes áreas, não tinha mais animal para caçar, não tinha mais fruto para comer, a gente precisou reinventar a forma de trabalhar. A gente descobriu que podia plantar e começou a revolução agrícola que a gente tanto estuda na escola. Passaram-se muitos anos, a gente continuou trabalhando no campo, até que a gente encontrou uma nova tecnologia, que foram as máquinas. Aí começaram a chegar as empresas e a gente saiu do campo e foi trabalhar dentro de uma empresa. Aliás, foi aí que surgiu a palavra emprego, porque o empregador, o dono da máquina, contratou empregados para operar a máquina. E mais uma vez teve uma revolução, revolução industrial, que a gente também estuda, e mais uma vez a gente mudou a forma de trabalhar. E nessa forma a gente começou a se organizar para trocar horas do dia por um salário e ter uma organização subordinada, como você disse. Então eu me subordino ao empregado e o que eu estou fazendo ali é trocando o meu tempo, que fica apertando um botão da máquina, controlando ela para ela produzir, e eu recebo por aquele tempo. Só que a tecnologia continuou a crescer e a gente está de novo numa revolução, uma revolução digital. Aquela máquina que foi a vapor, ela já virou uma máquina elétrica, uma máquina mecânica, uma máquina digital, um software. E mais uma vez a gente precisa reescrever a forma de trabalhar. Do mesmo jeito que aquela forma que a gente trabalhou há 7.000 anos atrás, caçando, ela não funciona, a forma de trabalhar como empregado, empregador, também está passando por uma mudança. Óbvio que a gente vai continuar tendo empresas e óbvio que a gente vai continuar trabalhando em equipes. Aliás, a gente sempre trabalhou, mesmo antes de ser empregado, em grupos, né? Em grupo, em conjunto, a gente colabora e faz algo maior. Agora, o que a gente vai fazer que muda? A forma como a gente vai se organizar que muda. Como é essa nova forma, ela ainda está em construção. Eu sempre costumo dizer que a gente tem a oportunidade histórica de escrever qual vai ser essa nova forma. A gente já sabe o que a gente não quer, né? Então, eu acho que essa forma de trabalhar de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 horas da tarde, e no final só saber do meu salário, eu estava lá à disposição, eu fiz ou não fiz, eu obedeci meu chefe, e eu não vejo a hora de chegar sexta-feira, e quando chega domingo à noite, na hora do Fantástico, já me dá uma depressão para voltar a trabalhar na segunda. Não é a forma que a gente quer continuar trabalhando, não é a forma como os nossos filhos querem trabalhar, não é a forma como a gente quer trabalhar. Qual é a nova forma? A gente vai escrever ela junto. Muita coisa já está aparecendo, é uma forma com mais propósito. Eu quero sim receber um bom salário, mas eu quero ter certeza que aquilo que eu estou fazendo contribui para a humanidade também. A performance, que é o meu salário, aquilo que eu faço, e o progresso, ele é importante. As pessoas estão trabalhando muito focadas em um propósito. Aquilo que eu estou trabalhando, aonde eu estou trabalhando, precisa trazer um propósito e um progresso para a humanidade. A forma de eu trabalhar muda. Perfeito. Eu não preciso mais controlar as horas, mas eu preciso entregar tarefas. Então, o local que eu trabalho também muda. Eu posso trabalhar de casa, no home office. Eu posso querer trabalhar à tarde e à noite, ao invés de trabalhar de manhã. Desde que eu esteja trazendo progresso e resolvendo um problema. Eu gosto muito de colocar desse jeito. Trabalhar, para mim, é resolver um problema. Eu vou ter um espaço e eu vou ganhar. Mas já que a forma de trabalhar muda e a forma de eu receber por esse trabalho muda, a forma de eu comunicar esse trabalho também muda. Ela não é mais só eu ter um diploma e mandar um currículo. E agora eu sei resolver um problema, eu preciso ir atrás das pessoas que têm esse problema e eu vou mostrar que eu sou um especialista e eu sei resolver esse problema. Então, eu acho que são muitas mudanças para a gente pensar, mas que elas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Se a gente não começar a agir em cada uma delas, a gente vai ficar para trás e não vai aproveitar esse momento. Sim. E fazendo um link com isso que você falou, né, de a forma de a gente comunicar essa resolução de problemas que a gente tem muda, não é mais sobre um CV enfim, um papel, um diploma que você manda para alguém. Eu acho que aí a temática de marca pessoal entra com força.
porque a gente deixa de ser aquele número que simplesmente é escolhido, né? Tá ali, ó, eu tenho essas habilidades que o mercado mandou eu ter em algum momento, e vem uma organização e te escolhe, e as coisas passam a ser um pouco mais fluidas, você passa a ser um pouco mais ativo na proposta de quem pode querer essa resolução, quais são os lugares que eu quero estar, quais lugares nem enxergam que tem esse problema que eu posso solucionar. E aí, eu entendo que essa conscientização individual de cada um, de que sim, eu vou precisar começar a olhar para mim mesmo como esse asset, essa marca, como quer que queira chamar, e eu vou ter que ter esse trabalho de me comunicar como essa força, como esse resolutor, é um desafio que eu acho que as pessoas ainda têm um pezinho atrás. Você concorda? Acho que tem dois pontos nesse desafio importante. Primeiro, eu entender o meu trabalho. Porque antes eu não me preocupava em entender o meu trabalho, eu me preocupava em ter uma profissão. Então, se eu tenho um diploma, eu sou um engenheiro, um advogado, um analista de sistemas, eu sou um comerciante. É aquilo que eu sei fazer, é aquilo que eu preciso escrever no meu currículo. E as empresas já sabem o que é isso, elas vão chamar para aquilo. A vaga que tiver para aquela profissão, eu vou lá e faço aquele trabalho. Agora não, agora eu preciso entender qual é esse trabalho que eu tenho. Qual é o problema que eu sei resolver? Que habilidade que eu tenho, que eu estudei na escola, numa faculdade, num curso técnico, ou até um dom que eu tenho, e como é que eu posso colocar isso à disposição de um grupo de pessoas para resolver um problema. Quando eu entendo isso, eu estou de fato trabalhando, eu não tenho mais somente um emprego, como a gente falou aqui. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho importante. Sem a pessoa primeiro entender qual o problema que ela resolve com aquilo que ela sabe fazer, ela não consegue ir para frente, ela não consegue comunicar, como a gente está falando. A partir do momento que eu já sei aquilo que eu sei fazer e como é que aquilo resolve um problema, aí eu vou para o ponto 2. Eu preciso comunicar isso para as pessoas. Então, antes eu só precisava comunicar qual era a caixinha que eu sabia trabalhar, ou seja, qual era a profissão que eu tenho. A melhor forma de comunicar isso é mandar um currículo. Essa forma ainda existe e eu preciso continuar usando essa forma. Só que chegam milhares de currículos para uma única vaga. A chance de alguém analisar o meu currículo e me contratar é muito pequena. Agora, se eu sei qual o problema que eu resolvo, eu posso ir para aquela pessoa que tem aquele problema e eu posso falar para ela, você tem um problema e eu sei resolver esse problema para você. E eu posso ir mais longe, como você falou. Eu posso ir para aquela pessoa que tem o problema, mas que nem sabe que tem o problema, e eu posso falar para ela, você nem sabe, mas você vai ter este problema, ou você já tem esse problema, e existe uma forma de resolver esse problema, e eu sei resolver. A partir do momento que a gente entende e faz isso, a gente não vai mais procurar uma vaga de trabalho. As pessoas vão procurar a gente para a gente trabalhar dentro de uma empresa ou trabalhar como um profissional autônomo. Serve para os dois lados. Então, ter esta clareza de eu sei o problema, eu sei resolver um problema e eu tenho habilidade para isso. E aí entra um pouco também da lei da demanda e oferta. Quanto mais gente sabe resolver aquele problema que eu sei fazer, mais barato vão me pagar, porque tem muita gente fazendo, a oferta é grande e o preço abaixo. Quanto mais complexo for esse problema e menos pessoas souberem resolver ele, mais eu vou poder cobrar. Como é que eu encontro problema complexo? Melhorando as minhas habilidades. E aí eu preciso estar sempre estudando, aprendendo habilidade nova, porque eu vou resolver problema mais complexo. Mas uma vez que eu já fui para alguém, falei que eu sei resolver um problema, eu ajudei aquela pessoa e resolvi o problema para ela, é só encontrar outras pessoas que tenham aquele problema que eu vou ter trabalho. Então, começa a ficar simples. Só que existe uma técnica para eu poder comunicar isso. E essa técnica a gente geralmente não aprende na escola, não aprende na faculdade. Nem enviar um currículo direito a gente aprende. E essa técnica é marca pessoal. As pessoas precisam entender que a Abe é especialista em carreira, ela já ajudou outras pessoas a resolver esse problema, a deixar de ser um subordinado, e eu tenho esse problema, eu sou um subordinado, e eu não quero mais ser. Então eu vou procurar alguém que sabe resolver esse problema, e aí eu vou atrás e ver quais são os produtos que podem ser um livro, uma mentoria, ou até um serviço que ela faz, que vai me ajudar a resolver aquele problema. E eu posso usar isso para uma pessoa, mas eu também posso e devo usar isso para uma empresa. Se eu souber claramente dizer qual é o problema que eu posso resolver para um grupo de empresas, esse grupo de empresas vai procurar e vai me disputar para eu trabalhar. E aí eu vou poder trabalhar ou na empresa A ou na empresa B. Parece meio mágico. Mais.
Exatamente. E muita gente fala, imagina, porque a gente está tão acostumado no modelo da empresa oferecer a vaga e a gente se matar para trás da vaga, que parece até meio doido dizer que é possível uma empresa vir atrás. Mas sim, quando você se posiciona, sabe, e comunica e mostra que já fez e que tem resultado, as empresas vêm atrás e vão vir querer te contratar. É fato, acontece, tem acontecido comigo e com diversas outras pessoas. Sim. E uma coisa que eu acho, eu tô fugindo completamente do roteiro que você vai falando, eu vou colocando, tá? Depois a gente volta Não tem lá. problema nenhum, imagina. Mas o que eu pensei aqui, conforme você foi falando, geralmente eu falo que essa ferramenta de marca pessoal, que você falou muito bem, é esse segundo passo. Depois que você sabe o que você tem a oferecer, né? Você desenvolve um trabalho de autoconhecimento, enfim, para você, ok, esse é o problema no qual eu sou bom em resolver, tem a ver com as minhas habilidades fortes, eu quero comunicar isso. Eu falo, a ferramenta de marca pessoal, ela te ajuda com 3 Cs, que é uma forma que eu costumo usar essa facilitação. Primeiro, a clareza. Então, você não vai ficar atirando para todo lado. Eu, por exemplo, sou marqueteira. Dentro do marketing, existem 500 mil opções de coisas que eu posso fazer. Eu tenho muita clareza que o que eu sou boa é branding. Independente se é para pessoas ou para marcas, esse é o meu foco. Segundo lugar é consistência. Tudo o que eu comunico em todos os lugares, a minha pessoa, a minha presença comunica isso. Eu tenho essa coesão e essa consistência de comunicação em todos os meus pontos de contato. E o terceiro ponto, que é no qual eu quero te fazer a pergunta, é a confiança. Porque geralmente a gente desenvolve esse trabalho, a pessoa entende, ok, essa é a minha habilidade forte, eu tenho histórico nisso, eu tenho projetos que eu desenvolvi, mas na hora que você fala para a pessoa, beleza, vai para a rua e vende isso, fala para as pessoas, bota a cara no sol, coloca nas redes sociais, pã, não tem coragem. Não, eu não vou me vender, não, eu vou ser chata. E eu já vi que você fez vídeos falando sobre isso também, essa habilidade que a gente tem que desenvolver de se vender, que não é. A gente tem que se despir um pouco desse pré-conceito. Eu queria que você comentasse. Adorei a técnica dos 3 Cs. Vou comentar os 3 Cs, porque eu acho importante. Primeiro, da clareza. Acho que tem um exemplo muito bom para mostrar como é importante ter a clareza que você falou. Se eu estou dirigindo, se eu sei para um lugar que eu vou, eu sei até onde eu tenho que chegar, eu não preciso ficar andando na rua direita, devagar, vendo se eu vou entrar na próxima rua, não. Eu posso pegar a pista expressa à esquerda e vou com segurança, porque eu sei quando que eu vou precisar entrar à direita e quando eu cheguei no lugar. Então, você ter a clareza daquilo que te faz, te dá essa segurança para você não atirar para todo lugar. Logo, você vai mais rápido e começa a ter mais confiança naquilo que você faz. E não confunde as pessoas. Porque uma vez que você tem clareza, você vai sempre falar daquilo e não confunde a pessoa se ele faz A ou se ele faz B. Óbvio que você pode mudar ao longo do tempo, mas ter clareza do que você faz hoje, ou se você está mudando, é extremamente importante para você comunicar. Consistência é outra coisa, peça-chave. A maioria das pessoas de sucesso não fazem algo complexo. Fazem a mesma coisa várias vezes. Então, você não fica bom estudando 70 milhões de golpes de karatê. Você fica muito bom. Então, um golpe vai nele bom. E se você tem clareza daquilo que você faz, você vai ser consistente para fazer várias vezes. Comunicar não é da noite para o dia. Eu tenho pessoas que têm medo e travam, como você falou, não querem comunicar. E eu tenho outras que perdem o medo e vão uma vez no Instagram, colocam um post e falam, eu sei fazer isso. E aí, depois me fala, poxa, não apareceu ninguém querendo. Mas foi um post, então acabou e ela não vai fazer mais. Não é mágico, não é um horário no Jornal Nacional. Você vai ter que fazer isso várias vezes. Então, perfeito esses 3 pontos. Os 3 têm que andar muito em conjunto. Não adianta eu ter muita clareza e não ter consistência e não comunicar. Não adianta eu ter clareza, ter consistência, mas também não comunicar. Ou o inverso, sair comunicando sem ter clareza. Então, acho que os 3 são importantes. Uhum. E existe ainda um pré-conceito. A melhor palavra para mim é isso. A gente foi criado num pré-conceito, a gente já tem um conceito sem experimentar de que rede social é para artista, e blogueiro é artista, então é uma pessoa que tem um visual muito bonito, que fala muito bem e que vai ficar o tempo todo ali para entreter as pessoas e depois ele ganha dinheiro fazendo publicidade. E existe, e é bom e precisa, mas a gente usa a rede social para 3 coisas.
E geralmente é nessa ordem, a gente acaba esquecendo. A primeira é para se conectar e se comunicar com as nossas pessoas próximas. A família, os amigos, a gente quer saber o que eles estão fazendo e a rede social foi criada para isso. A segunda é para entreter e aí poder acompanhar um influencer, um blogueiro, um artista da TV, um cara que faz stand-up. A gente gosta, passa o tempo, é divertido, a gente se conecta com aquilo. Mas tem um terceiro que a gente usa muito também, que é para aprender. E as pessoas querem. Então eu posso estar dentro de uma rede social e usar aquilo que eu sei para ensinar, mostrar que eu sei resolver um problema, porque as pessoas também querem aprender. Então é alguém churrasco e gostaria de ver um cara que sabe fazer muito bem uma picanha, como é que ele faz, e ele aprendeu usando o Instagram. Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, é sadio e a gente está num momento que precisa aprender a todo momento. Então, a primeira coisa que a gente precisa tirar é esse preconceito que rede social é só para influência, é para todo mundo. Eu vou usar a rede social para me conectar e falar com os meus amigos e para comunicar, ensinar alguém algo que eu sei fazer. E a gente não comunica só no Instagram, a gente tem, ou no LinkedIn, um pouco de preconceito, trava, falou, mas de fato a gente comunica a todo momento. Quando eu vou até uma empresa, quando eu faço uma reunião, quando eu estou fazendo um vídeo no Zoom, agora que eu não faço mais reunião ao vivo, quando eu estou falando com o cliente, quando eu estou falando com o meu chefe, a forma como eu me visto, como eu falo, aquilo que eu sei, eu estou comunicando. Dá para fazer exatamente isso. Qual a vantagem de fazer lá dentro? Eu vou alcançar um público maior. E as pessoas não vêm para a rede social para se conectar com uma marca. As marcas são importantes, elas existem. A gente geralmente trabalha dentro de uma empresa que tem uma marca, mas a maioria das pessoas seguem poucas marcas no Instagram, no Facebook, ou no... Elas querem seguir pessoas, porque pessoas falam com pessoas. Então a gente tem uma oportunidade de fazer algo que quem viveu há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não poderia, que é falar daquilo que sabe fazer, mostrar isso para o mercado. A primeira vez não é fácil, mas se você tiver a clareza e principalmente aí a consistência de fazer uma, duas, três, ruim, e o segundo vídeo vai ficar pior, e o terceiro vai melhorar um pouquinho, e na primeira live tem uma pessoa, e na segunda tem duas, e na 10. E eu não me comparar com o outro, que isso também é mas eu sempre me comparar comigo mesmo e tentar melhorar cada vez, eu vou chegar lá. E aí, demora para construir. Eu costumo dizer que é um jardim de borboleta. Você vai ter que construir o jardim, esperar a flor nascer para as borboletas virem. Mas quando elas virem, elas vêm em conjunto. E aí o resultado é muito rápido e muito grande. Então, vale a pena gastar tempo para fazer e tirar esse preconceito. E alguns são preconceitos de autoimagem, de ego, que a gente tem, e todo mundo tem vergonha. E outros são preconceitos do modelo que a gente trabalhava, da Revolução Industrial. Então, se eu vir aqui e falar no Instagram, quanto que o meu chefe vai achar isso bom ou ruim? Quanto a minha empresa vai achar legal? E esse também é um grande preconceito, porque se eu estiver aqui, eu não estiver falando da empresa, óbvio que se eu estiver aqui falando mal da empresa, ela não vai gostar, mas se eu não estou aqui falando da empresa, eu estou falando das minhas habilidades, de como eu resolvo um problema, eu vou melhorar a minha imagem profissional e eu posso atrair clientes para a minha empresa. E a empresa começa a achar interessante. Então, a gente já está entrando no momento que as empresas estão entendendo que é importante, não são todas, claro, mas se você fizer isso de uma forma limpa e clara, você vai ajudar, inclusive, a sua empresa a entender que aquilo não denigre a imagem da empresa, que você não quer aparecer mais do que a marca da empresa. Afinal, você não é uma marca, você é um ser humano, mas é um profissional que trabalha naquela empresa e se você se posicionar muito bem, você vai trazer clientes para aquela empresa. E aí aquela empresa não vai querer te perder. Então, algumas empresas já começam a ter até alguns planos para ajudar os profissionais a serem influenciadores. Eu sei que na Unilever tem, estava conversando inclusive com a Paola, que é a sua mentora do Cabral, não sei se ela comentou, a gente estava falando isso. Sim, ela é minha mentora agora dentro da Unilever. Ela falou, pô, Fernando, agora eu vou mentorar ele. Falei, pô, que legal. O Andreata falou bastante de você também, Rafael Andreata, que também é um influencer e tem um canal dele no YouTube. A IBM também já criou um plano desse. Então, eu acho que vai ser comum as empresas terem planos e ajudar os profissionais a falarem. Principalmente, por exemplo, a área comercial. Eu tinha um time grande de vendas e a gente ficava face to face no cliente. A gente ia mais para dentro do cliente do que para dentro da IBM. E com a pandemia a gente deixou de ir.
E um cliente não está querendo abrir um call, um Zoom, um Webex para ficar falando. Ele já faz isso o dia inteiro. Ele prefere entrar numa rede social, ver o que eu tenho de valor, o que eu estou vendendo, qual é o meu produto. E se eu for um especialista daquilo, ele vai se conectar comigo e na hora que ele precisar, aí ele me procura. Então, É muito legal. e fazendo esse trabalho, que para mim também era um grande preconceito, difícil, vir no Instagram, falar e mostrar, conseguir novas oportunidades de trabalho e conseguir abrir portas para o meu trabalho como IBM, pelo cliente estar me vendo e falando, pô, que legal, vi você falar na Jovem Pan, pô, vi um post seu no LinkedIn, me chamou a atenção. Ele acabou lembrando de mim e ele acabou me chamando para uma reunião, para o trabalho. Então, se comunicar, ter um brand, é você ser lembrado, mas as pessoas vão lembrar de quem agrega valor. Posso agregar valor de várias formas. Posso agregar valor entretendo, de novo, é uma linha, elas vão lembrar de mim quando elas quiserem rir, ouvir uma piada, dar risada. Ou eu posso agregar valor com o meu trabalho. E aí, na hora que ela tiver uma dúvida daquele trabalho, ela vai me chamar e aí eu vou conseguir novas oportunidades. Então, para mim, hoje, é essencial. Eu costumo dizer, se as empresas tiveram que vir para o mercado digital, porque aconteceu a pandemia, e a única forma de estar em contato com o cliente, para vender ou para atender, era tendo um e-commerce ou uma página no Instagram, no Facebook, o profissional também precisa estar lá. Se a empresa está lá, o profissional precisa estar lá, até para a empresa encontrar aquele profissional e contratar ele. Perfeito. Eu acho que é muito legal você falar isso, porque desmistifica esse ponto que você falou, do quanto, ai meu Deus, meu chefe vai achar que eu estou procurando emprego se eu começar a postar no LinkedIn. Cara, não. Eu comprovei muito isso, eu tinha esse medo. E quando, assim, por exemplo, um caso que aconteceu recentemente, tá rolando o rebranding da Victoria's Secret. Eu faço uma leitura sobre isso, eu faço um post e comento a minha visão sobre algo que é da minha área, que eu atuo dentro da organização. Eu só mostro para minha chefe o quanto eu estou conectada com aquele assunto, o quanto eu tenho uma posição crítica sobre aquilo, que eu consigo contribuir. Então, melhora o que você falou agora por último, né? A sua reputação. Como as pessoas vão lembrar de você. Então, também ajuda a construir a sua reputação para as pessoas de dentro da organização. O que você fala, como você é boa, você tem opinião, qual é o seu ponto de vista sobre as coisas. E, de novo, constrói para o employer branding da organização, que é o que você está falando. As empresas também estão tendo que se posicionar de alguma forma aqui no digital. Elas estão aprendendo. Eu sinto que também as empresas elas estão aprendendo a se abrir, porque antes era quase como as celebridades, né? Era uma coisa meio inalcançável e tal. E agora elas precisam se abrir dentro desse universo e fazer uso das pessoas, como você falou, ninguém vem para a rede social para se conectar com logo, com uma cor, com um símbolo, as pessoas vêm para se conectar com pessoas, fazer o uso dos funcionários que a gente espera, se conectam com seus valores, entendem do que você está falando, entendem da sua cultura. É muito inteligente da parte das empresas e a gente se preparar para isso também acho que a gente só tem a ganhar. Eu quero fazer... Bebe água limpa, né? Então, assim, é um momento que, como todo mundo está aprendendo, se eu chegar primeiro, eu vou errar mais do que quem chegar depois? Vou, mas eu vou aprender antes, eu vou me destacar, eu vou criar audiência antes, então eu vou acabar saindo na frente, eu vou acabar ajudando as empresas. Não adianta vir para cá e fazer de qualquer jeito, assim como não adianta trabalho de qualquer jeito. Então é importante você estudar, você ter uma metodologia, você usar os 3 Cs, como você falou aqui, ou outra metodologia para eu ter. Mas no fundo é clareza, saber o que eu comunico e como eu comunico. E aí, consistência. Treinar, porque hoje vai ficar de um jeito. E até nesse ponto, eu acho as redes sociais são justas e boas. Porque o seu não vai ser bom, mas fica tranquilo porque pouca gente vai ver o seu primeiro post. Se você começasse um primeiro post ruim, com audiência do Thiago Negro, com 100 mil pessoas, você não ia poder fazer outro, porque todo mundo ia lembrar. Então começa porque vai ter pouca gente, e que bom que tem pouca gente, que você está aprendendo ali, vai construindo e vai aumentando essa quantidade de pessoas à medida que você for melhorando. Então é um treino. E a vantagem é que não existe uma regra muito clara, está todo mundo aprendendo. Quem aprender primeiro vai ter mais espaço, sem dúvida nenhuma. Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que nós dois temos um caso semelhante, e eu queria entender a sua perspectiva, porque a maior parte das pessoas falam, poxa, mas eu vou ter que criar um projeto paralelo,
sabe? Eu vou ter que criar uma marca, um outro branding. Por exemplo, você criou Meu Emprego Sumiu, eu criei o Subordinado, apesar da minha página pessoal ser muito mais forte, porque eu falo de marca pessoal, então eu acho que faz mais sentido para mim. As pessoas têm um pouco essa coisa... Eu acho que não quero chamar de preguicinha, mas é tipo, meu, eu já tenho muito trabalho, eu não quero criar um outro projeto. Você tem alguma recomendação? Qual a sua perspectiva? Tem duas partes que eu acho extremamente importante. Primeiro do mesmo jeito que a gente precisa entender que emprego está mudando, trabalho, como a gente falou aqui, que precisa se comunicar, vai ser cada vez mais comum o profissional ter multicarreiras. Então, vai ser comum, já está ficando, uma pessoa trabalhar num determinado projeto para uma empresa tal e depois em outro projeto em outra área. Desde que isso esteja em contrato, seja claro, não fira concorrência de nenhuma das empresas, é comum, vai ser cada vez mais comum, vai ser difícil você encontrar profissionais que trabalhem somente em um único local. Aí não é uma questão de preguiça, só o mercado vai exigir. E vai ter vantagens e desvantagens. A vantagem que eu vejo é que você nunca vai ficar desempregado 100%. Você vai sair de um, já vai ter outro. Então, vai te dar mais estabilidade. A desvantagem é que você precisa se mexer mais, você precisa sair da cadeira e aprender coisas diferentes. Mas não é uma regra, não necessariamente todo mundo precisa começar por aí. Você não precisa ter um projeto definido para ir para uma rede social. Eu acho que, aliás, as pessoas se comunicam mais, se conectam mais quando você fala de um tema. Então, de você falar do seu trabalho dentro da sua perspectiva, como você disse, não é fazer um repost do profissional que a sua empresa fez, mas é você ir lá e você falar o que você acha daquilo, qual experiência você teve, de novo, guardando a confidencialidade, mas mostrando que você conhece o assunto e colocando algo que gere valor para alguém ver e falar, puxa, isso eu posso usar no meu dia, eu aprendi. Ele é muito válido. Ao longo do tempo, podem surgir oportunidades de você criar projetos em cima daquilo, como um livro, um curso, ou chamado para outra empresa. Mas para mim já passou. A gente teve uma fase que todo mundo entrava porque queria criar um projeto em paralelo. E aí fazia sentido usar o marketing digital, as redes sociais, para divulgar o projeto paralelo. Agora já não é mais só isso. Eu acho que tem que estar aqui, mesmo que eu não tenha um projeto, para minha imagem profissional. E aí eu vou falar do emprego que eu tenho hoje, da empresa que eu tenho hoje, dentro da minha perspectiva, da experiência que eu tenho, porque eu vou me conectar e eu vou conseguir mais clientes, como a gente falou aqui, ou eu vou melhorar o meu employee brand, a minha marca como empregado para aquela empresa me arrumar novas oportunidades e assim por diante. Começa com o que você tem e começar com clareza. Também tem gente que espera, fala, poxa, eu não começo porque eu não tenho 100% clareza de qual é o meu propósito, qual é o problema que eu dou. Se você não começar, você nunca vai descobrir. Vai testando, testa, fala de uma coisa, vê quanto você ajudou naquilo, quanto você gosta, quanto que as pessoas responderam, e aí você vai crescendo. Sem testar, fica muito difícil de primeira sair com um projeto grande. Mas mesmo que eu não tenha um projeto, hoje eu falaria, no mínimo, no LinkedIn. As pessoas acham que o LinkedIn é um lugar para mandar currículo. Não é, ele é uma rede. É um lugar para eu me conectar. Uma vez que eu mostrei meu trabalho, eu me conectei, outras pessoas vão me chamar para trabalhar em determinadas empresas. É muito mais válido do que apertar uma vaga lá e mandar o currículo dentro do LinkedIn. Sim. Isso é uma coisa que eu também acho fantástico, assim, e que eu vou compartilhar a minha experiência. Eu sou uma pessoa mais introvertida. Então, por exemplo, antes de fazer essa live, eu tava nervosa. Eu tava, ai meu Deus, e se eu não souber o que perguntar, e se der branco? As interações sociais, para mim, elas são um pouco mais, né, não são tão fáceis. Mas a gente vai se desenvolvendo, vai se desafiando, enfim, trabalho com comunicação, é isso que eu preciso fazer. E aí, quando eu comecei a aparecer um pouco mais, né? Participei do Social Media Week, participei do evento da IBM de influencers, o Lucas Gomes, que falou naquele evento, me chamou para fazer algumas coisas. A minha rede de contatos começou a sair um pouco fora da Unilever. Eu comecei a achar aquilo muito interessante. Porque eu falei, gente, eu jamais conseguiria conversar com essas pessoas com tanta facilidade se eu não tivesse clareza do que eu faço bem como profissional e se eu não tivesse me dispondo a colocar isso para fora de uma forma mais genuína,
de uma forma mais conectada com a minha pessoa e não tanto com a organização. A minha rede de contatos... Imagina, eu jamais estaria aqui conversando com você se não fosse esse projeto, né? Talvez não fizesse sentido. Como que você sente isso da rede de contatos? Da melhor forma, acho que a sua experiência ela é clara e foi a mesma que eu tenho. Você pôr a cara e começar, ele vai te trazer duas coisas. Aumenta os contatos, e aí você começa a perceber que você tem mais relevância e que podem abrir oportunidades que jamais seria lá. 2, te força a preparar para ter conteúdo para falar. Porque o networking é gerar valor. Você me conectar, mandar uma mensagem lá no Meu Emprego Sumiu e a gente está fazendo essa live, porque em algum momento, algum post, você viu e falou, pô, isso aqui foi legal, gostei do que ele falou, quero me conectar com ele. E eu, outro dia, fiz com uma outra pessoa, porque eu vi algum post dela e falei, poxa, legal, gerou valor. Eu entrei no seu perfil e falei, isso aqui é legal. Você gerar este valor requer que você estude mais daquilo. Então, vira meio que um ciclo auto... De lifelong learning, né? Exatamente. Então, você fala assim, eu vou estudar mais porque eu preciso passar para as pessoas mais coisas, porque eu preciso gerar mais valor. E uma vez que eu gero mais valor, eu me conecto com mais gente, e aí eu quero estudar coisas novas para passar. E nunca acaba. Tem gente que fala, pode dar tudo que você tem, porque esvazia e vai encher de novo. E é verdade. Quanto mais você faz, mais você aprende, mais você vazia. E aí você vai se conectando com pessoas que você fala, pô, jamais imaginaria que poderia me conectar. Logo, jamais imaginaria que poderiam abrir aquelas oportunidades. A questão é que, voltamos para a história dos 3 Cs que eu gostei, não adianta, ele é a base. Você tem que fazer isso com consistência, não é uma vez. Entendeu? Uma vez eu vou gerar valor para uma pessoa, e aí não adianta eu voltar lá e contar sempre a mesma história para aquela pessoa. E um valor conecta com uma pessoa, outro valor pode conectar com 2, 3 valores conectam com 3, assim por diante. Então eu preciso estar constantemente fazendo. E entender que eu vou achar uma coisa que eu fazer, que eu agrego valor, e vou achar pessoas com aquilo. Às vezes leva um pouco de tempo. Essa ferramenta ela é muito boa nisso. Tem um tal do algoritmo por trás que ela fica olhando. O que é que a Abe sabe falar e para quem que talvez aquilo seja legal. E ela manda para aquela pessoa. Então, ao longo do tempo, quando a ferramenta começa a ficar mais ali tunada, que a gente fala, mais customizada, para entender aquilo que você gosta e para passar para mais pessoas, mais gente vai alcançar. E aí ela começa a ser muito boa e falar, eu sei agora quem que eu vou encontrar, que a Abe nem sabe que existe, mas que vai gostar do que ela fala. Eu sei quem que eu vou encontrar que vai ouvir o que o Fernando Barra está falando no Meu Emprego Sumiu, mas que precisava ouvir, que ele nem sabe. Só que eu preciso falar várias vezes daquele mesmo assunto para a ferramenta entender aquilo e para ela começar a acertar isso e fazer. Então é um ciclo. Então quanto mais eu aprendo, mais eu preciso me preparar para aquela live, mais eu vou estudar e eu vou aumentando valor. E aí vira uma biblioteca, né? Quando você vê, já virou um hábito. É igual quem corre. Aprendeu a correr, gosta, ele vai correr às 5, ele vai correr aos 21, ele vai correr meia maratona e assim por diante. Perfeito. Achei perfeita essa sua colocação, porque eu sinto que é realmente isso. Tem muita gente que fala, nossa, você tem que ser muito criativa para criar conteúdo todo dia. Eu falo, não, gente, um livro que eu leio dá 40 posts. Eu tô lendo, sei lá, quantos livros que eu quero escrever sobre isso. Eu tô lendo artigos. Eu tô me forçando a fazer uma curadoria de conteúdo da minha área, da área de carreira, que é uma área que eu não sou formada em RH, eu sou formada em administração, mas eu trabalho há 8 anos com marketing. Eu decidi falar de carreira, eu precisei estudar a carreira. Eu voltei lá, voltei a estudar Henry Ford, voltei a estudar Taylor. Porque eu falei, não, eu vou falar de Revolução Industrial, eu vou falar do formato desses caras, eu vou voltar para a teoria básica da administração que eu vi há 10 anos atrás na faculdade. Então, assim, eu gostei muito disso porque eu acho que você colocar a cara no sol na internet é um meio de você se forçar na coisa do lifelong learning, que tem uma galera que fica, putz, não, de novo, não tenho tempo, é muito difícil, eu quero ler coisas para me entreter, para desubicar. É claro que você vai fazer isso também, porque a gente precisa falar de saúde mental, isso não é negociável. Mas você entender que também largar a caneta às 6 da tarde e nunca mais se conectar também não vai ajudar. Exatamente isso. E aí quando começa, você vê a necessidade de fazer. E aí um vai puxando o outro, não tem jeito. É igual na academia. A primeira vez é muito difícil, é difícil acordar, dói, você faz o exercício, depois você começa a achar legal e vira um hábito e você vai querer ir sempre. E se você parar de fazer, rapidinho esse hábito vai embora. Então,
Você tem que estar em constante ali crescimento. Mas quando o retorno vem, você começa a perceber com quem você está se conectando, o que aquilo está te trazendo de retorno e como está ajudando outras pessoas, aí entra numa engrenagem que só tende a crescer mesmo. E Exato. não existe essa oportunidade, gente. Era impossível. Canal de TV, você tinha uma quantidade pequena de pessoas que iam fazer, elas iam alcançar muita gente, mas só elas poderiam fazer, custava milhões. Hoje você pode fazer, talvez você alcance menos pessoas, mas você tem a mesma chance de graça usando o telefone da sua casa, né? A gente não pode perder essa chance. Ela é uma chance única na história. Difícil, das vezes, a pessoa entender. Mas isso aqui já me levou a falar com pessoas que putz, jamais eu falaria se não fosse a internet. Estaria trabalhando na mesma empresa, com o mesmo cargo, ganhando o mesmo salário, não é uma questão de... Mas eu jamais me conectaria com oportunidades que eu tive como me conectar agora, que antes não teria. Exatamente, é perfeito. Bom, eu quero ir me encaminhando para o fim. Eu geralmente faço as lives de 30 minutos, mas eu falei, não, com o Fernando eu quero bem aproveitar, porque eu também quero aprender com ele. Vou deixar rolar, mas acho que é legal a gente ir se encaminhando para o fim. E aí eu queria que você desse 3 dicas práticas, assim, tipo, pra gente vai fechar essa live. Se você quiser sair já fazendo alguma coisa que eu recomendo, que vai fazer a diferença, essas são as dicas. Legal. Bom, acho que a gente falou muita coisa aqui que já era prática. Mas o primeiro comece, não espera amanhã. Todo mundo tem alguma coisa hoje que pode falar e que pode agregar valor para alguém. Ih, Fernando, acho que agora ficou mudo. Não sei se foi só para mim. Opa, voltou? Ah, voltou. Foi meu fone, perdão. Tá mal, Imagina. até o fone parou, desculpa. Imagina. Então, a primeira coisa começa. Você tem que fazer, porque aí você vai melhorando, né? Aqui o antes feito do que perfeito, ele cabe. Nunca vai ser mal feito. Sempre faça hoje melhor do que você pode fazer amanhã. Mas começa. Se esperar muito tempo, você não vai fazer. O 2 seja consistente, né? Faça sempre, não adianta fazer uma única vez. E, por fim, tenha referências. Escolha 2 ou 3 perfis que você fala, poxa, aquele cara faz bem. Cria um repertório. Segue aquelas pessoas, começa a ouvir dela e traz aquilo para você e cria da sua forma, a tal da história da autoralidade. Você vai pegar um pouquinho, ninguém cria nada do zero. Você vai pegar um pouquinho do que eu faço, do que a Ibe fez, do que um outro perfil fez, mas aí você vai trazer aquilo para a sua realidade, para aquilo que você entendeu e vai postar. E vai começar a comunicar. E sempre pensando no problema que você resolve, no público que você quer atingir. Se seguir esta ordenzinha, mas tudo que a gente falou aqui, é quase que impossível não acertar. Estuda algumas ferramentas, tem que gastar tempo, como você falou, tem que estudar. Mas depois é prático, é muito simples. Está no celular, você usa. Vai para o Instagram, vai para o LinkedIn, uma baita ferramenta, não usa só para mandar currículo. E começa a divulgar isso. Mesmo que você não saiba se você quer escrever um livro, se você quer fazer um curso, se você quer dar palestra, se está procurando outro emprego, como a gente falou. Vai fazendo, porque você vai criar essa audiência e as oportunidades vão surgir aí ao longo do tempo. Perfeito. Eu acho que eu só quero fazer um complemento aqui para quem talvez não me conheça, mas acho que existem ferramentas, existe metodologia para você encontrar qual é essa sua autoralidade, porque a gente sempre fala, tem várias pessoas falando sobre marca pessoal, falando sobre carreira, falando sobre trabalho, mas qual é a perspectiva da B? Qual é a perspectiva do Fernando? Qual é a perspectiva do fulano de tal? E as pessoas vão se identificar com cada uma delas, a minha trajetória é diferente da sua, então as pessoas vão ter essa afinidade. Não se prende por, tipo, tem gente falando, mas já tem muita gente falando disso. Não, existe uma forma única de você falar e você pode encontrar essa forma única muito baseado na sua história, nas suas vivências, nas suas experiências, no seu ponto de vista sobre o mundo. Ninguém vê o mundo do mesmo jeito, né? O mundo é sobre percepções. Então, qual é a sua percepção sobre as coisas? Acho que isso também destrava as pessoas dessa coisa de ai, meu Deus, mas né, mais uma barreira. Acho que a gente precisa ir eliminando essas barreiras. Com certeza, concordo. E começa, Bom. gente. De novo, falei isso algumas vezes, mas eu não canso de repetir. É um momento único histórico. Talvez lá na frente seja muito mais difícil, já vai ter muito mais gente fazendo e elas vão assumir esse papel. Então,
é um bom momento para começar. Do mesmo jeito que você que está ouvindo tem preconceito, os seus amigos vão ter. Então, no começo é comum você ouvir esse preconceito. Ignora ele. Blogueirinha. Várias pessoas me falaram isso e depois foram pessoas que me procuraram para falar, pô, que legal esse trabalho que você está fazendo, como é que é? Eu preciso aprender, eu preciso saber fazer, eu não sei mexer. Então, não caia na vaidade e no ego. Tem um livro muito bom chamado O Ego é Seu Inimigo, do Ryan Holiday. Eu recomendo ler, vem de vários lugares e ele ajuda a mostrar isso. Geralmente a gente vai parar por causa desse ego. Esquece o ego, segue e tenha um compromisso de resolver um problema, de ajudar alguém. Faça isso com... Ih, travou para vocês, gente? Travou para você? Caiu? Ah, acho que ele caiu. Ih, gente, desculpa. O Lucas, meu noivo, estava aqui vendo também, acho que ele viu que caiu. Vi que algumas pessoas deixaram algumas perguntas. Como vocês encontram o balanço das duas vidas? Uma dica de como se organizam para manter a constância? Então, aprendizado de carreira. Depois eu vou me conectar com você. Mas eu sempre digo que não é fácil. Não é fácil a gente balançar, encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, porque querendo ou não, são mais tarefas. Mas para mim o que funciona eu não falo sobre algo completamente diferente do que eu faço no meu trabalho. Então, toda essa busca de repertório, todo esse entendimento do que eu vou colocar aqui faz parte do meu dia a dia. E eu automatizo o máximo de coisas possível. Então, eu faço os posts de final de semana, eu deixo tudo automatizado para entrar durante a semana. São coisas que eu quero estudar, são coisas que eu acharia interessante. Então, eu tenho sempre esse cuidado de falar sobre coisas que já estariam no meu dia a dia, já fazem parte da minha profissão, e deixar tudo mais prático, mais automatizado possível para manter essa constância. E aí eu vi que tinha uma outra pergunta aqui. Você vai falar de Revolução Industrial? Você já leu Terceira Revolução Industrial de Jeremy Rifkin? Não li, mas já vou anotar a dica. Não sei se o Fernando leu. Não sei se... Ah, ele está aqui, ver solicitação. Acho que ele vai entrar de novo. Vamos ver se ele conhece. Vamos encaminhar para o fim. Oi. Oi, o Instagram derrubou a gente, bem no final. Imagina, vamos lá. Eu só estava lendo aqui algumas perguntas. Deixa eu recuperar aqui o nome dela. A Aprendizado de Carreira perguntou como que a gente encontra balanço entre as duas vidas, como que a gente se organiza para manter a constância. Pode dar sua dica. E já vou combinar aqui com a segunda pergunta, que foi: você vai falar de Revolução Industrial. Você já leu Terceira Revolução Industrial de Jeremy Rifkin? Eu não conheço, não sei se você conhece. Eu não li, já ouvi falar, não li, está na minha lista para ler. Boa. E da primeira pergunta, eu acho que assim, tem que ter um balanço entre as duas coisas, e esse balanço tem que ser também em total com a sua vida. Você vai pagar um preço no começo, você vai gastar um tempo a mais para poder criar, mas em algum momento não adianta só fazer isso. Não. Eu também costumo falar que um bom descanso é metade de um bom trabalho. Então, sim, precisa pagar um preço, você vai começar, de repente, fazer fora do horário para aprender, para começar. Veja quanto cabe no seu dia a dia. Por exemplo, para mim cabe muito bem pela manhã cedo fazer um post reflexivo. Eu uso aquilo para o meu trabalho, para o meu dia, e eu já uso dentro do meu emprego sumiu. Para algumas pessoas cabe mais agendar os posts da semana inteira. Eu vi que você estava falando quando eu voltei, também é uma baita dica. Então tem várias ferramentas que ajudam a automatizar, mas sim, você vai precisar sacrificar um período, e que seja por um período. Não tente fazer, você tem 24 horas, fazer 20 horas disso e dormir 4, que você vai fazer mal feito. Então, também fazer demais vai ficar mal feito. Vale o sacrifício no início, e ao longo do tempo, conhecendo a ferramenta, você vai sempre poder diminuir e gastar pouco tempo. Assim, hoje não me consome um tempo tão grande, não. Sim, a gente automatiza muita coisa, Exato. né? Eu acho que já tem muita ferramenta. Tem muita ferramenta E, de novo, para isso. E a constância ajuda até nisso, porque você cria designs, você cria identidades visuais. Os seus posts eu acho maravilhosos, eles são extremamente simples, extremamente valiosos. Então é isso. Cara, o que funciona? Estuda o que funciona e, depois martela nisso. A gente fica cansado antes das pessoas, a gente sempre tem que ter isso em mente. Então, cara, quando você achar,
Tá repetitivo? Pode repetir. Manda brasa, né? Com certeza, funciona, porque tá sempre chegando gente nova para ver ali, né? O conteúdo Também. é importante ele ser novo, mas o design ele pode durar um bom tempo aí. Perfeito, perfeito. Bom, acho que tá ótimo. Eu te agradeço imensamente pela sua Imagina, disponibilidade. Eu fiquei muito, muito contente com quando você aceitou o meu convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar, de trocar. Admiro muito seu trabalho e estamos juntos nessa jornada para um futuro do trabalho melhor, mais inclusivo, onde as pessoas se sentem mais empoderadas e protagonistas. muito legal. Eu também que agradeço. Desculpa, queria ter feito de uma forma diferente. Foi um dia atípico Tá hoje, mas falei, maravilhoso. estava marcado, não ia deixar. Queria te parabenizar. Eu lembro quando você começou, procurou, eu também estava no começo. E quanto você cresceu. Parabéns pelo livro, pelo trabalho. Continua Obrigada. aqui. É uma carreira de sucesso aí. Manda um abraço para Paola também, que a gente acabou se Pode dando. deixar. E quando quiser, estou à disposição. Só mandar lá. Quem está aqui pode seguir a gente lá no Meu Emprego Sumiu. Tiver dúvida, pode mandar mensagem. Essa é a mágica da rede social, a gente poder se conectar e conhecer pessoas. Perfeito, Fernando. Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui. Espero que tenha sido útil para o seu tempo, para a sua vida, que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, bom Valeu. descanso para Boa você. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.